Pessoal, bom dia a todos. Como um padrão aqui do nosso webinar, a gente vai dar aí mais uns 5 minutos, que é o tempo de estar chegando mais gente. Então a gente já volta em breve aí, 2, 3 minutos a gente está falando. Encontrar não somente esse webinar agora, como os webinars já passados, que já estão gravados e ficam disponíveis sempre para vocês para consultas posteriores. Então é só entrar no site, você clica no webinar que quer assistir, insere o nome, o e-mail e a gravação começa automaticamente. Essa apresentação específica do nosso portfólio de safety, ela já está disponível para vocês para download, esse slide que nós vamos apresentar. E essa apresentação vai lembrar também que não fica no nosso site depois. Então, caso vocês estejam assistindo aí a gravação e queiram esse material, pode entrar em contato conosco aí, seja comigo ou com a Bianca. E vale lembrar também que quem está participando agora recebe um certificado de participação nesse mesmo e-mail que vocês se cadastraram. E junto com ele vai uma pesquisa de satisfação de 4 perguntas. E a gente agradece muito se vocês puderem estar dando feedback aí do que vocês estão achando dessa iniciativa, se vocês têm ideias para a gente. Então é muito importante. E também lembrar que existe o campo perguntas aí na nossa ferramenta. Então, caso tenha alguma dúvida durante a apresentação, no final a gente disponibiliza um tempo para estar conversando aí, estar trocando um pouco de ideia com quem estiver disponível aqui para conversar com a gente. Então, acho que basicamente é isso, Bianca. A gente pode começar a apresentação? Bom dia, Vitor. Bom dia a todos, pessoal. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos, pessoal. Agradeço muito pelo tempo de vocês, pela participação de todos. Vamos lá, então, vamos começar nosso conteúdo de hoje. Hoje o nosso objetivo é falar para vocês sobre as nossas soluções de segurança integrada à automação, soluções de segurança integrada ao TI Portal, e falar um pouco desse conceito de segurança funcional, que é a segurança integrada, de fato, à automação. Ou seja, eu tenho um único controlador e esse controlador desempenha funções de segurança e funções de automação. Pessoal, quem puder dar um feedback aí, se estão ouvindo o meu áudio, por favor, podem enviar nas perguntas. Tem gente falando ok aqui. Ok, ouvindo bem. Ok, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu queria passar para vocês é um vídeo conceitual falando um pouquinho dessa questão da segurança integrada. Pessoal, olha só que interessante. Agora a gente vai ver aí uma comparação entre ter um CLP comum fazendo o controle das tarefas de automação da sua máquina e os seus dispositivos de segurança ligados com relé de segurança, né? Então, a gente está vendo aí todo o cabeamento até os dispositivos de segurança e os feedbacks, os comandos dos relés aí usados como entrada do controlador, né? Simplesmente para dar um status para a gente. E aí a gente viu que aconteceu alguma coisa ali com o rompimento de uma via do botão de emergência e a gente tem um simples status ali através do relé de segurança, né?
Agora, quando a gente tem a automação integrada à automação de segurança, tudo no mesmo controlador e tem condições de ligar os dispositivos de segurança nas entradas e saídas seguras, vejam como é tudo mais integrado. Porque do mesmo jeito que eu tenho diagnóstico de processo e diagnóstico de hardware totalmente integrado no TI Portal até o nível de visualização, a gente consegue manter isso também para a segurança. Tá? Então, esse é o nosso objetivo de hoje, tratar com vocês esse tema. A gente vai chamar essa integração de segurança funcional, de fato, entender como isso se dá dentro das nossas linhas de produto. O que a gente consegue fazer, onde a gente consegue ir com a automação de segurança, tá? Então, a gente consegue ver uma topologia aí dessa integração. O TI. Importante a gente falar que a nossa principal ferramenta de integração é o TI Portal, né? Então, vamos só para, nesse início, entender um pouco mais do TI Portal. Bom, basicamente, ele se pauta aí em 3 principais pilares, né? Que é trazer a condição de se ter uma operação mais conectada, aberta e digitalizada. Tá? Então, integrar toda a cadeia de valor, não só automação, mas também ter condições de fazer rastreabilidade, ter condições de aumentar a transparência operacional, integrando o nível de automação com o nível de TI, com diversos outros softwares, ter transparência de diagnóstico, transparência de eficiência energética. Então, esse é um outro pilar do TI Portal. E, claro, esse é o pilar, o segundo pilar, o do meio, é o que a gente vai mais trabalhar hoje, que é o da engenharia integrada. Então, o fato de ter uma engenharia mais integrada, e aí não só a integração de CLP e HM, né? Mas ter uma engenharia realmente unificada, como é o que a gente tem no TA Portal, faz com que você consiga reduzir o seu time to market, produzir um equipamento mais rápido, por exemplo, enxergar melhor o seu processo, atuar mais rápido no equipamento devido a diagnósticos, tá? Então, todos os desenvolvimentos do TA Portal, eles são pautados nesses 3 conceitos. A gente consegue visualizar, de fato, essas 3 vertentes aqui quando a gente trabalha com os pequenos pedaços aí do TA Portal, porque é importante lembrar que não se compra o TI Portal, ele não é um produto. Na verdade, ele é uma base de dados comum com um conceito de operação unificado, como eu falei para vocês, não importa se eu estou trabalhando com o IHM, com um controlador, eu tenho as mesmas janelas ali em volta. Esse ambiente não muda, eu não abro um outro software dentro de um mesmo pacote, tá? Mas ele é composto de pequenos pedaços. Então, você tem do TI Portal aquilo que você precisa de fato. Por exemplo, um dos pedaços do TI Portal é o Step 7, que pode ser o Basic ou o Professional, que é a interface que a gente usa para programação, configuração dos nossos controladores. Então, a gente pode ter o Start Drive, por exemplo, para configurar os controladores de movimento, o INCC para trabalhar com as IHMs. São os pequenos pedaços que formam, de fato, o TI Portal. Que estão dentro dessa base unificada de dados, tá? E aí, dentro dele, a gente trabalha com toda a gestão e usando aí os benefícios dessa rede Profinet, que é uma rede baseada em Ethernet altamente determinística, para desempenhar todas as funções. E a gente vai falar do ProfSafe hoje, né, que é a função de segurança do Profinet. Ele trabalha com segurança de dados integrada, então a gente tem aí diversos níveis de segurança implementado em todos os dispositivos da rede, né? A gente inclusive fez um webinar sobre isso. Gestão de diagnóstico, gestão de energia, tudo dentro desse mesmo conceito do TI Portal, tá? E o que de fato, em termos de produto, está integrado no TI Portal? Bom, a gente tem desde as nossas fontes de alimentação, dispositivos para rastreabilidade, identificação industrial, I/Os distribuídos, drives, todos os tipos de controladores,
Os nossos switches são totalmente programáveis, aí, configuráveis dentro do TIA Portal. PCs industriais e HMs, ele abre uma base para o SCADA, para gestão energética, para a integração com o nosso sistema IoT, né, baseado na nuvem, sistema operacional baseado na nuvem, que é o MindSphere, mantendo aí todos esses valores, que é sempre prezar por uma engenharia integrada, por uma disponibilidade grande de dados, mantendo a segurança tanto do processo quanto a segurança de dados, tá? Então, dada essa introdução aí do que é o TIA Portal, que é o nosso objeto aqui de integração, das várias disciplinas aí que a gente tem, vamos focar um pouquinho em segurança. E para isso, eu queria iniciar uma enquete com vocês, para contar um pouco com a participação de vocês. Então, vamos lá. Pessoal, vou iniciar uma consulta aqui com vocês e vou dar um minutinho para as respostas, tá? Depois eu vou mostrar a resposta na tela. Vamos lá. Estou visualizando aqui os votos de vocês. Visualizando. Vamos lá, pessoal, mais 15 segundos. Ótimo, pessoal. Vamos ver o resultado, então, dessa enquete para a gente conhecer mais de como se faz a adequação à NR12. Vou compartilhar com vocês o resultado. Então, olha só. 62% das pessoas responderam que essa adequação, né, é feita com CLP de automação e segurança integrados, né? E a gente tem aí uma boa parte das respostas citando os relés de segurança, alguns com CLP de segurança separados da automação, né? Então, vamos começar a avaliar como que a gente pode. Então, vamos começar a avaliar como que a gente pode, eventualmente, integrar esse CLP separado de segurança CLP de automação, né, para que vocês possam ver se isso vale a pena para vocês, ou se vale a pena, por exemplo, manter os relés de segurança, né, dependendo, claro, da quantidade de relés de segurança que você usa. Então, vamos entender melhor com o Vitor agora qual é o nosso portfólio aí para automação e automação de segurança e como que a gente consegue integrar isso de fato dentro dos nossos produtos. Legal, Bianca. Pessoal, aparentemente a gente estava enfrentando alguns problemas do áudio aqui. Se vocês puderem dar feedback aí nas perguntas, a gente já tenta tá consertando, sabe? Então, falando agora do nosso portfólio específico, o que que a gente tem de solução para soluções fail-safe, para adequações aí de NR12, né? Então, todo o nosso portfólio de controladores, desde o controlador básico é 7200 até o nosso controlador avançado é 7500, e isso inclui os controladores distribuídos, a ET200SP, e também o software controller, que são nossos controladores baseados em PC. Vale lembrar que também temos o portfólio do E7300 com safety integrada. Então, aqui a ideia é justamente a gente ter todo esse benefício dentro do TIA Portal, com essa segurança integrada, que justamente ter essa maior disponibilidade dos produtos, um diagnóstico mais avançado e ter essa eficiência toda de trabalhar com o TIA Portal. A gente tem um vídeo legal que resume um pouco
dessa nossa solução, a gente vai estar passando para vocês e já voltamos aqui. Pessoal, legal. Então, voltando ao nosso portfólio, o que especificamente a gente vai ter aí dentro da nossa gama Simatic, né? Então, além dos nossos controladores, nós temos também toda a nossa gama de remotas com iOS Safety, então inclui aqui nessa parte superior nossas remotas IP20, tanto a nossa família ET200SP MP quanto a ET200S, com a família mais clássica, e também para remotas IP67, para estar instaladas aí em campo como ET200 Pro, ET200 Eco e ET200AL. Então, como você tem essa segurança distribuída, né? Então, aqui um exemplo que a gente trouxe de não sei, uma máquina de invase aqui, seria de etiquetadora, ou de paletizadora também. Então, a gente traz o exemplo aqui de o controle e como você pode estar aplicando isso na sua planta, no seu processo. Então, a gente pode ter tanto o controle aqui local, centralizado com a família 7500 ou S7200, ou você ter isso distribuído quando nas suas remotas e tem um controlador nessa remota em campo, ao mesmo tempo você pode ter apenas uma interface e ter esses cartões controlados pela CPU Safety. E também aqui, número 4, a gente tem uma CPU de software controller, que é mais uma opção nossa de estar fazendo essa automação. E além delas, a gente tem a opção, digamos aqui, seja um outro campo, se esteja ao tempo, de utilizar nossas remotas IP67, que também temos controladores IP67. E além dos controladores, além desses portfólios de remotas, vale lembrar que nós temos o portfólio sem fio também, então nossa linha Scalance WLAN, nós conseguimos fazer essa solução de ProfSafe, então enviar telegramas aí de segurança via wireless, e também temos nosso portfólio de IHM Mobile Panel, que essa Mobile Panel, a gente tem alguns modelos que tem esse botão de emergência em ProfSafe, então você consegue fazer essa ação de forma remota. Mas o que é o ProfSafe especificamente? Só vamos entender qual é essa via tão importante de... Acho que todo mundo está me ouvindo agora. Vamos entender qual é essa via tão importante aí de comunicação que possibilita que a gente tenha, por exemplo, o controlador de segurança, como o Vitor mostrou para vocês, e os IOs de segurança alocados através da rede em um outro local. E misturados, né? Vocês viram que naquela topologia, naquela máquina de invase linha, né, que o Vitor mostrou para vocês, existiam controladores diferentes e esses controladores diferentes tinham as suas remotas distribuídas, que não eram só remotas de segurança, eram remotas de automação também, porque aqui a gente está falando de segurança funcional.
né? Então, só é possível fazer essa comunicação da CPU de segurança com os I/Os de segurança, porque nós temos um protocolo de segurança ali encapsulado no Profinet, né? Então, dentro da estrutura do pacote Profinet, a gente tem os pacotes ProfSafe também ali dentro encapsulados em uma estrutura que a gente chama de Black Channel. Black Channel é como se a gente tivesse um canal ali de comunicação dentro do Profinet, né, dos pacotes, que não ocupa espaço de banda, mas que é sempre prioritário, sempre cumpre as funções de prioridade aí das comunicações de segurança, né? Porque o ProfSafe, assim como qualquer controle de segurança, ele não se ocupa só da simples entrega de pacotes, né? Simples entrega de dados. Ele fica o tempo todo carregando dados de validação. Então, quando a gente está monitorando, por exemplo, um equipamento de segurança, um botão de emergência, uma chave de segurança que está lá no campo, através dos nossos canais de segurança, esses dados eles são entregues ao controlador através do pacote ProfSafe dentro do Profinet, e esses dados são não só de acionamento, mas dados de validação, dados em que a gente precisa ver se de fato a questão temporal está sendo cumprida, ou seja, no momento em que eu enviei um dado, enviei vários dados de segurança, eles chegaram na mesma ordem do controlador. No controlador, todas essas checagens são feitas no ProfSafe. Tá? Então, é importante ter isso em mente. O dispositivo de segurança, a cabeça de rede, por exemplo, de uma remota distribuída, ela tem que cumprir os requisitos das comunicações de segurança, para que a gente tenha segurança distribuída, assim como a gente faz com os nossos I/Os de automação bem comumente aí, não só no Profinet, mas em diversas comunicações industriais, tá? O Profinet tem uma coisa bastante interessante, que é o conceito de Shared Device. O que é um shared device, né? Basicamente é um dispositivo escravo aí, como um dispositivo de I/O, um I/O controller, ou nesse caso aí que a gente está vendo um drive, né, de segurança, que ele pode ser controlado, ele pode ter dois mestres, ele pode ser controlado por dois dispositivos mestres dentro da rede Profinet. Então, o que a gente está vendo aí? A gente está vendo um shared device, que é um drive que possivelmente vai fazer aí uma parada de segurança e vai enviar esse dado via ProfSafe. E eu tenho uma CPU standard que vai enviar dados de comando para esse drive e tem uma CPU de segurança que é o mestre de segurança dessa rede aí, ProfSafe, né? Então, eu envio e recebo comandos de segurança através do ProfSafe da CPU da esquerda e na CPU da direita, eventualmente, eu posso enviar comandos comuns, comandos de automação, né, comum, tá? Um outro exemplo aí, uma vantagem de se ter o Shared Device é, por exemplo, imagina que você tem um robô e esse robô é um escravo Profinet, eu tenho uma remota Profinet ali nesse robô. Se eu estou integrando um outro controlador nosso que é mestre Profinet, eu também posso usar essa remota do robô como share device, né? Não preciso comunicar com o robô, eventualmente, para fazer um comando aí desses I/Os que estão no campo. Posso atribuir esse I/O como share device, então ele vai ser um dispositivo escravo desses dois mestres, tá? E é importante falar que isso é bastante usado para comandos de segurança, porque eu posso ter uma automação standard com uma CPU standard, colocar um I/O de segurança em qualquer bloco de I/Os ou passar a usar drives de segurança aqui e colocar um outro controlador de segurança, né? Não preciso trocar o meu controlador, retrofitar uma máquina, trocar todo o comando para isso. Posso fazer essas duas atividades em paralelo, mas integradas, porque elas estão dentro da mesma rede, ok? E dentro da nossa família, né? Vocês viram que a gente tem aí diversas opções totalmente escaláveis para fazer controle de automação e controle de segurança integrados. Então, a gente tem o S7200, que pode ser standard ou fail-safe.
o S7500, que pode ser standard ou fail-safe em todas as suas versões. A gente tem as CPUs ET200SP, que são CPUs que mantêm todas as características do S7500, mas são CPUs um pouco mais compactas, como a 1510SP, 1512SP, para quem já conhece o nosso portfólio, né? Que tem os IOs ET200SP integrados ao corpo da CPU. E a gente também consegue fazer isso com a nossa automação baseada em PC, com o Open Controller ou com o Software Controller, também tem a função de segurança. Né? De novo, para quem conhece ou está conhecendo o nosso portfólio, todas as CPUs que têm o código e o F no final são CPUs fail-safe. Então, você desempenha todas as suas funções de automação, mais as funções de segurança e consegue agregar I/Os distribuídos. Né? O Vitor vai falar um pouco mais para frente, mas uma curiosidade para vocês é que até na CPU S7200 a gente consegue colocar remotas distribuídas da família T200SP, por exemplo, como um escravo Profinet, né? Então, para fazer um controle de automação e segurança integrado, segurança funcional, a gente precisa de um controlador que tenha a função fail-safe, dos nossos IOs fail-safe, que podem ser integrados à CPU ou distribuídos, e a gente desempenhar as funções de segurança no S7500 ou nas CPUs ET200SP. Tá? E como funcionam essas rotinas de segurança de fato, rotina de controle de segurança? Bom, basicamente, eu tenho os dispositivos de detecção. Então, o dispositivo de detecção pode ser uma chave de segurança, um botão de emergência. Aí eu tenho que avaliar qual é o tipo de saída que esse dispositivo está me dando. Então, por exemplo, eu tenho um botão de emergência. Eu vou ter 2 contatos secos normalmente fechados. Ou eu tenho uma chave de segurança ou uma cortina de luz. Eu tenho 2 saídas que a gente chama de OSSD, que envia para a gente 2 sinais, né, pulsados aí com uma discrepância conhecida. E o controlador, a entrada de segurança, vai ficar monitorando esses sinais, ficar monitorando o tempo todo, porque eu preciso saber, por exemplo, se os 2 contatos do meu botão de emergência estão íntegros. Eu não preciso saber só se ele está acionado ou não. Eu preciso monitorar o tempo todo a integridade daquele sinal. Porque no momento em que um contato colou, por exemplo, do meu dispositivo de segurança, da detecção, eu também preciso que a máquina entre em estado de segurança. Então, essa é uma das diferenças aí da automação padrão. Eu não estou só fazendo um controle a partir das entradas, controle e saída. Eu estou monitorando, avaliando os meus sinais da detecção o tempo inteiro, continuamente. E a mesma coisa com a saída também, com as respostas para fazer basicamente o desligamento seguro do sistema, né? Desligar o equipamento, parar o motor e etc. Então, essa é a abordagem da segurança integrada, uma abordagem que a gente chama de holística, né? Porque olha o sistema como um todo, avaliando as entradas e saídas continuamente, certo? E eu falei para vocês das diversas opções que a gente tem no nosso portfólio, né? S7500, S7200. Então, com o Vitor, vamos conhecer um pouco das opções de segurança integrada aí com o S7200. Pessoal, um pequeno vídeo só de abertura.
Bem, pessoal, a linha do E7200, para quem conhece, sabe que aí é o nosso controlador compacto de entrada, né? E a nossa solução flexível aí para o mercado desse portfólio. Então, entrando no range de hardware que a gente tem do E7200, a gente hoje tem 3 CPUs fail-safe. Então, temos desde a 1212 até uma 1215 fail-safe. Então, são as CPUs standard com o fail-safe integrado. O que vale destacar aqui é que os IOs integrados que vêm nessas CPUs, elas não são IOs safety. Então, você vai ter, dentro desse controlador, funcionalidade safety para trabalhar, por exemplo, com a remota ET200CP, como a Bianca comentou. Então, você pode deixar ele como um tipo de mestre, um IO controller, e controlar um IO que esteja numa remota de campo. Mas para trabalhar com um I/O Safety, você vai precisar de 2 cartões de I/O. E isso você vai ter a limitação de acordo com a CPU. Para a CPU 1212, você consegue expandir, colocar até 2 cartões de fail-safe. E a partir da 1214, você permite 8 expansões. Então, isso você consegue atingir aí até um total de 128 pontos de fail-safe com o cartão de entrada digital. E nesse cartão de entrada, vale comentar que são 16 entradas, mas caso você queira atingir aí uma categoria 3 ou 4, um CIL 3, normalmente você utiliza, por exemplo, o botão de emergência, você vai utilizar 2 entradas para o mesmo device, né, mesmo dispositivo. Então, vale comentar também que nesse módulo você tem os pares fixos já pré-definidos. Então, esses 8 aí em cima são pares dos 8 de baixo. Então você vai ter o par 0 com o par 8, o par 1 com o 0 com 8, isso, o 1 com 9, o 2 com 10 e assim por diante. E do mesmo módulo nós temos os módulos de saída, né? Então temos o módulo de saída transistor, de 4 saídas, e módulo de saída relé, com uma amperagem maior aí para válvula de segurança, por exemplo. Aqui nesse próximo slide eu quis trazer alguns exemplos, mas às vezes eu não gosto de trazer exemplos porque ele não se limita a essas aplicações. Aqui são basicamente ideias do que você pode estar utilizando as 7200. Então, basicamente, a ideia dele é controlar máquinas standalone ou dispositivos periféricos que não tenham uma densidade muito alta de I/Os. Então, eu diria que hoje é o controlador ideal para esse tipo de aplicação e você ter toda a vantagem de um TIA Portal, sabe? Ter tudo integrado na mesma plataforma. Bem, eu sempre gosto de trazer nas nossas apresentações alguns links úteis para vocês estarem dando uma olhada melhor depois em alguma dessas aplicações. Então aqui eu trouxe 2 links que vocês depois se puderem baixar, se vocês estiverem disponível a apresentação, vocês vão ter esse link. Caso não, podem me mandar depois. Mas esse primeiro é um documento onde ele traz 24 cenários diferentes de aplicação com E7200. Então, cada cenário ele vai utilizar um bloco de função diferente, um bloco safety diferente dentro do TIA Portal. E ele vai trazer exemplos aí atingindo níveis diferentes de classificação de segurança. Então, você vai ter aplicações com botões de emergência, com as portas aí de chave de segurança, com o ProfSafe conectando com o Synamics, utilizando também sensores RFID. Então, vale depois dar uma olhada nesse site. São exemplos que você pode fazer já o download do que ele traz o que é necessário de hardware para você fazer essa configuração e traz também o programa pronto para o TIA Portal. Então, às vezes, você já traz isso pronto e edita da forma que for necessária no seu projeto. E esse segundo link, ele é uma espécie aí de mini tutorial da aplicação FailSafe. Vocês entrando nesse link, inclusive, vocês podem fazer o download. É uma espécie de executável que você tem aqui alguns módulos, desde a introdução ao sistema de automação com o controlador de fail-safe e fazendo também um certo overview de como fazer essa fiação, né, de como fazer fiação no controlador, de como fazer essa engenharia dentro do TIA Portal, fazer teste e de operação desses módulos
E ele traz um resumo depois e alguns opcionais, um módulo extra aqui com alguns opcionais do que é possível trabalhar dentro da 7200. Bianca. Obrigada, Vitor. Bom, pessoal, vamos entender um pouco então agora como fazer isso nas linhas S7500 e ET200SP também, né? Para mostrar para vocês a escalabilidade do nosso sistema aí. A gente começou de aplicações um pouco mais compactas, embora aí nas 7200 a gente consiga fazer muitas coisas e agregar aí muitos dispositivos de segurança, né? Eu quero lembrar vocês, até para complementar o que o Vitor falou, que a gente tem uma continuação desse webinar com a parte prática mesmo, que vocês vão ver um pouco de como implementar as funções de segurança e programar dentro do TI Portal no dia 2 de outubro, tá? Então, para quem não se inscreveu, se inscreva lá no mesmo site em que vocês fizeram isso para esse webinar, tá? Continuem mandando as perguntas de vocês, a gente está recebendo aqui no final, após esse bloco aí de E7500 e ET200SP, a gente vai conseguir responder as perguntas de vocês, tá? Bom, então vamos lá. Vamos entender como implementar essas topologias aí com E7500 e ET200SP. Então, a gente está vendo aí uma topologia básica, lembrando que na nossa IHM Mobile Panel a gente também tem função de segurança com um botão de emergência aí na própria IHM, tá? E comunicação ProfSafe com o nosso controlador. Aí no 1 a gente está vendo o S7500 e no 6 a nossa remota ET200SP aí, em que eu posso ligar e colocar IOs de segurança, IOs standard no mesmo barramento, né? E posso usar a rede Profinet, a porta Profinet, que também tem a função ProfSafe do S7500, para ligar os dispositivos de rede com ProfSafe, como por exemplo, acionamentos aí, como Synamics, para fazer um movimento de parada segura, tá? Bom, então quais são os nossos controladores, né? Só para resumir novamente para vocês. O S7500, desde a CPUs 1511 até a CPU 1517, 1518, tá? A IT200 Pro, que vocês viram como uma opção para a instalação externa lá de iOS IP67, a gente também tem uma CPU com função fail-safe, tá? Para essa família. Então, você precisa de um sistema de controle completo IP67 para instalar num local aberto, né? E com a função de troca quente, porque tem o barramento ativo, você pode partir para T200 Pro. A gente tem também as nossas CPUs ET200SP, como vocês estão vendo aqui, então 1510 e 1512 com função fail-safe, Open Controller, que é o nosso PC aí para trilho DIN, né, baseado no S7500 com função fail-safe, e o Software Controller, aí que é totalmente baseado em PC, você roda num PC industrial da nossa família, que desempenha a mesma função do S7500 com função fail-safe, inclusive. Uma coisa bacana de usar a CPU Z7500, tanto standard quanto baseada em PC, é que você consegue monitorar todo o seu diagnóstico, claro, desempenhar funções de segurança de dados aí como know-how protection dentro do display da CPU, né? Vocês viram que o S7500 tem um display lá na frente. Então, você consegue monitorar diversas funções e status de segurança que a gente vai explorar mais um pouquinho no nosso próximo webinar, mas você consegue fazer isso direto no display da CPU. Então, essa é mais uma função de diagnóstico, tá? Das funções standard, de diagnóstico de hardware e diagnóstico do processo também, contando com as funções de segurança. Vamos falar um pouquinho de I/O modular, né? Então, para quem já conhece aí a nossa família ou não, a gente tem as remotas ET200MP que podem ser integradas ao barramento do S7500, né? Então, dentro dessa família de remotas ET200MP, a gente tem cartões com até 8 entradas seguras. Quando a gente fala, pessoal, 8 entradas seguras, entendam que se você usar duplo canal, você vai ligar 4 dispositivos, certo? Então, são 8 entradas para duplo canal, são 4 dispositivos.
também. Então, o que a gente está vendo aí? É um acoplador de rede e uma CPU, eles têm que guardar a função fail-safe, tem que ter a função fail-safe, se você estiver usando uma 1510 SP tem que ser F, tem que ter um F ali, ou uma 1512 SP tem que ter um F. E aí, muita gente me pergunta também, quando você tem um acoplador de rede, então você está usando a ET200SP só como uma remota, esse acoplador de rede, a partir do standard ST, já tem a função aí, tem o ProfSafe, para você colocar os cartões de segurança aí nesse barramento, tá? Então, você consegue colocar numa remota ST, por exemplo, até 32 cartões. Desses 32, quantos você precisar podem ser de segurança, né? Então, a gente tem aí módulos de automação comuns, módulos tecnológicos, comunicação e os I/Os de segurança. O que a gente tem? 8 entradas digitais de segurança, fail-safe, ou seja, consigo ligar 4 dispositivos em um desses cartões, 8 saídas de segurança, né, 8 dispositivos de saída, de meio a 5 amperes, né, dependendo do tipo de aplicação que você tem, dentro desse barramento aqui, tá? Para quem acompanha nossos webinars, sabe aí que o TIA Selection Tool é uma ótima opção, a melhor das opções, na verdade, para dimensionar esse barramento, porque ele também te dá a base correta, né? Lembrando que a base para os cartões de entrada e saída de meio ampere comuns de segurança são as mesmas bases dos I/Os de entrada e saída digitais ou analógicos, né? Então é uma base comum aí, que pode ser branca ou cinza. Mas para cartões com uma corrente um pouco maior, aí já tem uma base específica, né? Mas o TIA Selection Tool nunca deixa a gente errar nesse sentido, tá? Outras opções aí de I/Os distribuídos, além do ET200 Pro, como eu mostrei para vocês, SP e MP, também pode ser ET200 Eco, que é um módulo extremamente interessante, porque ele é um módulo metálico IP67, um Scrava e Profinet ProfSafe, tá? E eu consigo ligar até 4 dispositivos fail-safe aí nas 8 entradas independentes aí de segurança que ele tem, tá? E até 3 saídas também, 4 saídas, aliás, de segurança dentro desse mesmo módulo, né? Então, para que ele é interessante? Ele é interessante, por exemplo, quando você está fazendo uma adequação NR12, você já tem um controlador, a máquina já está funcionando e você quer fazer toda a instalação dos seus dispositivos de segurança sem ter que mexer no painel, ou seja, parar a máquina muitas vezes. Então, eu não quero abrir o painel para fazer a minha instalação, quero que a minha máquina continue funcionando para que eu faça a instalação. Eu vou puxar um cabo de rede ali. Se eu já tenho uma CPU fail-safe, claro. Mas vou puxar um cabo de rede, colocar esse módulo ou mais módulos nos pontos aí específicos da máquina, perto dos dispositivos de segurança, e ligar com conectores M12 aí, as cortinas de luz, chaves de segurança que você eventualmente vai instalar também na máquina, né? Liga no módulo que está instalado para fora do painel e leva só um cabo Profinet ao painel, né? E aí você pode colocar uma CPU, por exemplo, uma CPU compacta, pode ser um S7200 ou uma ET200SP fail-safe, para desempenhar aí a função de segurança, rodar o programa de segurança mesmo, que pode ser em paralelo da automação, ou trocar a CPU, mas só para a máquina no momento do comissionamento. Lembrando que a gente tem várias ferramentas aí de virtualização dos nossos controladores em que você pode simular tudo antes de fato, instalar e comissionar a sua máquina realmente, tá? Bom, pessoal, então, o que a gente tinha de conteúdo nesse webinar era isso, tá? A gente tem aí mais 10 minutos para perguntas e respostas, e eu quero lembrar vocês que no dia 2 de outubro a gente tem a continuação desse webinar, mostrando na prática como implementar todas essas funções no TIA Portal, ok? Então, vamos lá. Eu vou mutar o áudio aqui um minutinho para receber e ler as perguntas de vocês. Depois disso, a gente vai responder aqui.
Bom, pessoal, tem uma pergunta aqui sobre os pontos lá máximos da 7200. Eu comentei lá que são 128 pontos, mas sim, são 128 pontos únicos, sabe? Então, caso você seja duplo canal, seriam 64 pares, que ali é a limitação de 8 cartões com 16 cada, entendeu? Então, a limitação, na verdade, são 64 pares. Tem outra pergunta sobre a 7200, se você pode utilizar ele como controlador de AGV. Eu diria que sim, inclusive a gente tem bastante cases de E7200 com AGV. Caso queira entrar em contato comigo, eu te passo um pouco da nossa referência, sabe? Eu diria que é um controlador aí por padrão para utilizar com AGV mesmo. Uma outra pergunta que chegou aqui para a gente se, por exemplo, em aplicações como a AGV, né, até relacionando com a pergunta anterior, a gente consegue fazer comunicação de segurança sem fio. Né? E a gente mostrou até para vocês lá atrás um vídeo em que a gente tem uma família aí uma família dentro dos nossos switches Scalance, que trabalham com comunicação de segurança sem fio. Né? Então, eles transmitem os pacotes ProfSafe sem fio. É sempre importante fazer aquele processo que a gente chama de site survey, que é entender qual é o ambiente, se tem barreiras físicas, mas a gente consegue implementar tranquilamente aí uma transmissão de sinais de segurança via ProfSafe usando switches Scalance sem fio. A gente tem pergunta quanto ao link do próximo webinar. Eu posso passar para vocês aí na resposta, mas é o www.siemens.com.br/tia-portal/webinars. Se você digitar isso, ele vai te colocar para a página. Mas eu posso estar respondendo aí para quem pediu, eu te mando já. Tem outra pergunta aqui sobre o ProfSafe, se você precisa de um cabo específico para o ProfSafe. A resposta é não, você pode utilizar um cabo comum, cabo padrão, Ethernet. Óbvio que a gente recomenda você estar utilizando um cabo robusto, principalmente porque ele vai estar passando informações ali de segurança, né? Mas ele não é necessário nenhum cabo específico para isso. Pessoal, tem uma outra pergunta bastante interessante aqui, que é se a gente consegue historiar dados, enviar dados de segurança via OPC, né? Para realmente no sentido de coleta de dados, né? No sentido de comandos. Isso é bem interessante porque qualquer variável da nossa CPU E7500 ou 1200 está disponível via OPC. Usar o OPC como server ou client nessas CPUs é só assinalar um checkbox, assim, para ativar, porque isso já é nativo das nossas CPUs. E você consegue enviar qualquer uma dessas variáveis aí para um banco de dados ou para outra CPU via OPC. Né? Uma coisa bastante interessante é que com o ProDiag, né, que é um opcional, um outro pedacinho aí do TI Portal que eu falei para vocês, a gente consegue visualizar e alterar eventualmente o programa do controlador via IHM. Obviamente, a gente não pode fazer isso com o nosso programa de segurança, porque uma vez que ele é compilado aí, eu tenho um número daquele programa e eu posso quero receber no SCADA sem mexer no programa de segurança. Eu quero mexer no SCADA para visualizar no SCADA se o botão de segurança está acionado, né? Ou na IHM de forma automática. Né? Sem ter que programar, você consegue fazer isso com o ProDiag, tá? Então, não só via OPC, mas com um opcional bastante simples, que é o ProDiag, você consegue monitorar qualquer variável, ela sendo do seu programa de segurança ou não, e ela cria um warning aí diretamente no SCADA ou na IHM.
Bem, tem pergunta sobre o E7200 para utilizar ele em sistema fail-safe para alarme de incêndio. Sim, inclusive caso você precise de algum auxílio, cara, fala com a gente que a gente dá uma olhada contigo, mas a princípio sim, não vejo nenhuma restrição. E aí tem pergunta se o E7200 tem comunicação ao PC, a resposta é ainda não. Hoje o 7200 ele tem um MQTT, caso você queira subir direto para uma nuvem, ele tem um MQTT já integrado nele. Mas o APC-WAR é provavelmente deve estar vindo em breve aí para esse controlador. Tem pergunta sobre o ProfSafe, se você precisa certificar a rede ProfSafe. Acredito que não. O pessoal da PI Brasil pode até estar tratando melhor esse tema, mas a resposta é não. Mas assim, eu recomendo você entrar no site do PI Brasil, profbus.org.br, e lá provavelmente deve ter algum treinamento sobre ProfSafe, sabe? Se você quiser mais material sobre o tema, você encontra lá junto com o pessoal do Profibus International, sabe? Isso mesmo, pessoal. Esperem aí o PCUA integrado no E7200 em breve, né? Server client, assim também como a 7500 e CPUs ET200SP, né? Mas se você precisar fazer comunicação, a gente tem outras camadas aí, como o Semantic.net, por exemplo, em que você consegue se comunicar com outros softwares usando como suporte ao PCDA e UA através do Profinet, tá? E como o Vitor falou, realmente no site da PI vocês conseguem muito mais informações sobre o ProfSafe. Mas é importante lembrar que quando você certifica uma rede Profinet, por exemplo, e tem ProfSafe nessa rede, ela também está certificada porque ela faz parte daqueles componentes e ela faz parte da sua rede Profinet, né? Tá ali dentro realmente, é intrínseco aquela comunicação e aquela rede toda que você está tratando e certificando. Tem mais uma pergunta sobre o C-Motion aqui, pessoal. Eles são esses produtos de movimentação, são de uma outra divisão aqui, nossa vizinha aqui na Siemens, né? Mas nos Synamics a gente tem ProfSafe aí nas portas de comunicação. E toda vez que você for usar um dispositivo escravo, é importante você se certificar se você tem o ProfSafe ali naquela porta. Por exemplo, o E7200, numa versão mais antiga, não tinha o ProfSafe na porta de comunicação Profinet e agora ele tem. Então, você consegue ligar uma remota de segurança, né? Então, é importante se certificar aí se você, de fato, consegue usar o ProfSafe naquela porta, tá? Tem uma outra pergunta aqui. Se esse é o mesmo módulo, se a segurança que a gente está falando é o mesmo que é exigido na CFR 21, parte 11, na verdade, não. Na verdade, a gente está se referindo à segurança de máquinas e dos operadores também das máquinas, né, do processo, que estão aí evidenciadas na NR12, né? Quando a gente fala de CFR 21, parte 11, a gente fala de segurança de dados, criptografia aí, e segurança de acesso também, né? Então, essa é uma disciplina aí que está na vertente da visualização, muitas vezes, nos nossos PCs industriais aí, no nível de escada, de operação, tá? E de IHM. Mas a gente consegue cumprir essa norma com diversos opcionais aí, diversas funções do INCC. Pessoal, é importante só comentar que o ProfSafe ele também roda no Profibus. Ele não é específico do Profinet. Então, caso você já tenha uma rede instalada em Profibus, é possível rodar o protocolo dentro do Profibus. E outro tema também que acabaram questionando aqui sobre blocos certificados. Dentro do E7, na verdade, dentro do Tia Portal, nós temos blocos, por exemplo, blocos específicos de prensa com certificados TUV, o TUV, né? Eu não sei como falaria. São certificados TUV. Então, a gente tem blocos já certificados, caso queiram estar utilizando, a gente já tem essa biblioteca para aplicações específicas. Pessoal, acho que era isso, não tem mais nenhuma
pergunta aqui, acho que conseguimos responder todas. Os nossos e-mails estão à disposição, tá? Fiquem à vontade, como sempre, vocês retornam muito para a gente entrando em contato. Tem o PDF com essa apresentação que a gente passou para vocês. E, de novo, no site www.siemens.com.br/tia-portal/webinars, você consegue ver todas as gravações, inclusive essa, e se inscrever para os nossos próximos webinars, ok? Muito obrigada a todos pela atenção nessa manhã. Tenham um ótimo dia. Pessoal, obrigado e até uma próxima.